amado, nos colocamos na presença do Senhor. Oramos para que não seja só uma rotina de culto, oramos que não seja só uma palavra de conhecimento, oramos pela ministração do Senhor ao nosso coração. O Senhor quer nos santificar, o Senhor quer nos atrair para a Tua presença, o Senhor quer nos usar, e o Senhor quer nos situar nesse momento da história, e o Senhor quer que nós façamos parte dessa história com nossas intercessões, com o nosso serviço, com o nosso trabalho, com o nosso testemunho, enquanto o Senhor nos capacita. Colocamos esse momento na presença do Senhor, pedimos a Tua bênção, oramos no nome de Jesus. Amém. Na desesperança tem Jesus para mudar a situação. Na situação mais complicada que tiver, mais difícil que tiver, mais impossível que tiver, tem Jesus para mudar a situação. Essa foi a palavra dos profetas ao longo da Bíblia. Os profetas indicaram que tinha juízos mais próximos, eles deram uma pincelada aqui e ali, outros com mais conteúdo, sobre os juízos da época do Apocalipse, e quase todos eles falaram também do juízo final. Haverá um juízo final, quando Jesus vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, tem um juízo final, o qual acontecerá, faz parte da revelação bíblica, juízos mais próximos, juízos do Apocalipse e juízo final. Mas os profetas também falaram que a salvação ia ser expandida ou avançaria pela terra até todos os povos da terra, assim como a plenitude de juízo, haverá plenitude de salvação também. E conforme os profetas falaram dos juízos, evidentemente que chega a ser quase que deprimente, quase que muito pessimista, quase que sem esperança, porém, porque em princípio é mesmo, mas na desesperança tem Jesus para mudar a situação. E os profetas também falaram de Jesus, às vezes de maneira bem mais abrangente, às vezes só fazendo menção à salvação do Senhor chegando a todos os povos, mas os profetas também falaram da salvação de Jesus. Por mais que haja progressão de juízos, haverá avanço da salvação, e aonde não tem jeito nenhum, tem Jesus para mudar a situação. Não diferente dos demais profetas, Sofonias falou mais ou menos como eu acabo de te falar, como eu acabo de resumir. E um dos propósitos que eu estou falando de Sofonias é para você não passar vergonha nas regiões celestiais. Quando você encontrar Sofonias, ele vai perguntar: você leu o meu livro? Hã? Livro? Estava lá na Bíblia? Você vai poder conversar com Sofonias a partir de hoje. Você vai poder falar: não só eu li, mas eu lembro, eu não esqueci. Sofonias, e para falar a verdade, o seu livro era parecido com o seu nome. O nome de Sofonias significa Deus protege, Deus esconde. Seu livro estava escondidinho ali na Bíblia, não era difícil de achar seu livro, mas o pastor ensinou. Todos esses chamados profetas menores, que porque tem menos espaço de revelação, não que eles não sejam importantes, você encontra fácil. Primeiro você acha Mateus e folheia para trás. Antes de Mateus é Malaquias, faz isso aí agora. Antes de Mateus é Malaquias, antes de Malaquias é Zacarias, e você já achou Ageu. E antes de Ageu é Sofonias. Deixa marcado aí o livro de Sofonias, que você já vai poder falar para ele: Sofonias, achei facinho o seu livro, o pastor me ensinou, era só folhear para trás, no instantinho achei seu livro, e não só eu li o seu livro, eu lembro do seu livro. Mas ninguém lembrava, mas eu lembro. Ninguém mais lia, mas eu li e eu lembro. Sofonias pregou nos dias do rei Josias, antes da grande reforma espiritual, que foi a maior de todas. Ninguém foi tão zeloso como Josias para fazer a purificação de Judá e até das tribos do norte que nem existiam mais.
Josias fez uma purificação de altares e uma chamada para Deus que ninguém fez como ele. Josias é o ápice da reforma espiritual e Manassés é o ápice do fundo do poço, do buraco da perdição e do distanciamento de Deus. Porém, Manassés, no fim dos seus dias, se converteu. Você vai encontrar Manassés lá nas regiões celestiais, porque ele é o nosso irmão. Mas ele, até se converter, ele foi o ápice do buraco, do distanciamento de Deus. E Josias foi o ápice do voltar para Deus. Sofonias e Jeremias profetizaram antes da reforma. E possivelmente foi pelo impacto deles que Josias foi o Josias que foi. Mas tendo morrido Josias, Judá voltou-se para os dias de Manassés, na mesma profundidade de perdição. 3 reis reinaram depois de Josias e eram filhos de Josias, e um era neto, e esses 4 reis voltaram para os dias de Manassés. Joacás reinou por 3 meses, voltou para os dias de Manassés. Joaquim reinou por 11 anos, continuou nos dias da perdição de Manassés. Joaquim, neto de Josias, reinou por 3 meses, continuou na perdição de Manassés. E Zedequias reinou 11 anos, cada vez mais no buraco e no distanciamento de Manassés. Quando então, 40 anos depois das profecias de Sofonias, Jerusalém caiu e foi totalmente destruída, como falava Sofonias e como falava Jeremias, nos dias antes mesmo da reforma espiritual. Veio a reforma espiritual e parecia que as profecias deles não faziam sentido. Aí veio os 22 anos e 6 meses de retorno a Manassés, e aí as profecias faziam muito sentido, e aí Jerusalém caiu. Sofonias não só profetizou sobre a queda de Judá, mas sobre as nações ao redor, queretitas, filisteus, amonitas, moabitas, também os etíopes que dominavam o Egito, e também sobre a grande queda da cidade de Nínive, do império da Assíria. Os babilônios, na verdade, conquistaram o império da Assíria, e a partir daí foram conquistando muitos outros povos, inclusive Judá. Num determinado momento, que é só juízo sobre Judá, só juízo sobre as nações ao redor, aí, como é normal nos profetas, pulou já para os juízos de Apocalipse, e aí dá medo. Você quase nem dorme à noite, mas lembra que onde não tem esperança, tem Jesus para mudar a situação. Lendo em Sofonias capítulo 1, verso 1, acompanhe na Bíblia, fazendo favor. Não tem PowerPoint, mas tem Bíblia na sua mão, faz o mesmo efeito. Sofonias 1:1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Tudo indica que ele era de família real, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Pula para o verso 4, começa o juízo que acontecerá 40 anos depois, quando Jerusalém seria totalmente destruída, como foi. Verso 4, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, eliminarei deste lugar os remanescentes de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram os exércitos de estrelas, invocação de astros, aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Esse era o problema de Israel, adorava o Senhor, mas adorava Satanás, tudo ao mesmo tempo, adorava o Senhor e sacrificava os filhos para Moloque e para Baal. Verso 6, aqueles que se desviam, deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Verso 7, cale-se diante do soberano o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados, são os babilônios que iam chegar,
E no dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras ligadas à feitiçaria. O resto do capítulo simplesmente vai dizer o quanto que a destruição de Judá seria completa. Mas não só seria Judá, seria também os povos ao redor. Capítulo 2, verso 5. Ai de vocês, 2:5. Ai de vocês que vivem junto ao mar, ó nação dos queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. E as destruições da Babilônia foi exatamente assim. Quando o reino resistia e não se entregava, destruíam tudo, queimavam tudo, matavam muitas pessoas, escravizavam os outros. Verso 8: ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Verso 9: por isso juro pela minha vida, declara o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas, de poços de sal, uma desolação perpétua. Verso 12: também os etíopes seriam destruídos pela Babilônia. Vocês também, ó etíopes, nesse momento eles dominavam o Egito, então caía o Egito junto. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. Agora, lendo aqui uma coisa de séculos passados, você pensa, isso é coisinha de nada. Derrubar Nínive seria muito difícil, muralhas muito altas e muito largas, mas Sofonias disse que Nínive ia cair, ia ser totalmente destruída, porque Nínive se afastou do Senhor depois daqueles dias de Jonas. Naum também profetizou que haveria uma enchente e os inimigos iam invadir Nínive a partir da enchente, e foi exatamente o que aconteceu. Nínive foi totalmente destruída e os babilônios tomaram então controle da situação, e aconteceu de dominar o império assírio, de dominarem todas estas nações, e por fim dominaram também Judá, quando Sofonias profetizava 40 anos antes. Mas não, e como é normal nos profetas, de repente pulou para Apocalipse, e agora dá muito medo. Volta para o capítulo 1, verso 2. Destruirei todas as coisas na face da terra, a palavra do Senhor. Agora são os períodos do Apocalipse. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tantos os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra. A palavra do Senhor deixa isso bem claro, que num dado momento esta era passará, a vida humana tal como nós conhecemos na terra passará, chegará o dia do juízo final. Deus vai separar bode de ovelhas, terá novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e nessa hora acabou a vida humana, ou acabará a vida humana aqui na terra. Pula para o verso 18, estamos nos dias de Apocalipse. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. São os períodos de Apocalipse.
logo após o juízo final. No juízo final, o Senhor vai acabar com isso tudo, vai ter novo céu, vai ter nova terra. Então nós estamos falando de uma situação sem esperança em princípio, porque a humanidade se separou do Criador no jardim do Éden, e o Senhor tirou daquele jardim a árvore da vida, que me parece que é uma simbologia da eternidade que só Deus tem e pode dar, e a humanidade ficou muito longe de Deus, sem solução, sem saída. E você pode dar uma olhada aí para a história da humanidade, que os povos estão sempre se matando. Corrupção não é de hoje, não vai parar. Matança não é de hoje, não vai parar. Assassinato começou com Caim, não vai parar. Injustiças não vão parar. Não tem perfeição no mundo sem Deus. É um mundo sem Deus, é um mundo sem esperança, no sentido que nós não temos solução em nós mesmos. Mas aonde há total desesperança, tem Jesus para mudar a situação. Mas eu preciso dizer, nas palavras do Senhor Jesus, que a maioria vai preferir a porta larga da vida sem Deus, do pecado, da roubalheira. É engraçado, tem gente que está para morrer e quer disputar cargo político. Com todo respeito ao falecido, mas é uma ilustração histórica. Eu lembro que o Orestes Quercia estava morrendo de câncer, não tinha 1 ano de vida, estava concorrendo a cargo eletivo. Como é que pode alguém morrer e ainda quer ganhar eleição? Como pode alguém ser tão rico e ainda quer continuar roubando? E os dias de hoje mostram isso. O governador Pezão preso, e a notícia dizia e explicava que o esquema do ex-governador Cabral, ele continuou. Mas como pode alguém tão rico, com um salário tão alto, continuar nessa vida? O mundo continua nessa vida, porque o mundo está longe de Deus e não vai mudar por si mesmo. Só Jesus pode mudar. Não tem solução sem Jesus. Só Jesus pode mudar Zaqueu, só Jesus pode mudar Mateus, ambos eram ladrões. Só Jesus pode mudar o apóstolo Paulo, torturador, se não matou diretamente, trouxe as cartas do Sinédrio que autorizavam prisão, perseguição e até morte. Pode não ter executado, mas foi o autor intelectual de negociar com o Sinédrio e ir atrás de crente para perseguir. Mas quando ele encontrou Jesus, ele mudou. Quando não tem esperança, tem Jesus para mudar. E quando você conversar com Sofonias, lá fala: Sofonias, não é por nada não fica ofendido. Os pastores quase não pregavam no seu livro. E Sofonias, você não liga não, eu só li 1 vez ou 2 na vida inteira. Porque Sofonias, se eu lesse o seu livro antes de dormir, eu não dormia mais. Destruirei a vida humana, ceifarei a humanidade. Como é que nós pregamos? Como é que nós evangelizamos? Como é que nós falamos? Está lá, está na Bíblia, mas os pastores se silenciam e não falam das sequências de juízos até o juízo final. Até nem é muito politicamente correto falar, vai dar medo, você não pode pregar dando medo, então ninguém fala nada, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia também que a salvação do Senhor vai avançar. Se a maioria vai para a porta larga, pelo menos tem uma minoria entrando e nós estamos dentro, aleluia. Nós estamos dentro por causa de Jesus. Ninguém aqui é melhor, mas nós estamos dentro, aleluia. Glória a Deus. A situação é sem esperança. Capítulo 3, sem esperança em princípio. Onde não há esperança, tem Jesus para mudar. Sofonias 3, verso 1. Falando já dos dias dos 4 reis que voltaram para os dias, para a realidade perdida de Manassés, 22 anos e 6 meses depois de Josias, até que a cidade caiu. Sofonias 3, verso 1, falando de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, impura e opressora,
não ouve a ninguém. Basta você ler Jeremias, não ouviam ninguém. Jeremias estava profetizando as mesmas coisas, com muito mais profecias preservadas, e ninguém ouvia. Não ouve a ninguém, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, governantes, opressores, ladrões e assassinos. Seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Lobo e leão atacam em bando e devoram e destroem. Verso 4. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência. Está todo mundo perdido. O sacerdote, o juiz, o profeta e o governante. Está todo mundo perdido nos dias de Ezequias, de Joaquim e Joacás. Voltaram para os dias de Manassés. Não tem palavra de Deus que resolve. Não tem aliança com Deus que temem. Não tem promessa que Deus já cumpriu que resolve. Não tem milagre que Deus tenha feito no passado que traz temor. Não tem opressão que Deus tenha deixado até dar um livramento que os traz de volta para Deus. Não importa, nem mesmo que a Babilônia estava chegando. Sabe o que é Babilônia chegar contra Judá? Na verdade, é os Estados Unidos chegando contra qualquer povo da terra. Mas seria mais ou menos chegar contra Porto Rico, Costa Rica. E Judá não se voltava para Deus. Ainda no capítulo 3, verso 6... Eliminei nações antes de Judá cair. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, porque Babilônia não deixava mesmo, ou matava ou escravizava. Eu disse à cidade de Jerusalém: com certeza você me temerá e aceitará correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade, e não se convertiam. Assim como a maior parte das pessoas da terra estão andando pelo caminho largo da perdição, das injustiças. Você prende um Cabral, podia também prender o Duque de Caxias, todos esses personagens da história. Você prende um Cabral, daqui a pouco o Pezão está lá mantendo o esquema. A humanidade não muda. A humanidade está dominada pelo pecado, e a Bíblia diz que o maligno, ele é o príncipe deste mundo, e não tem solução em si mesma, mas tem uma solução que é através de Jesus. Jesus disse que aquele que não nascesse de novo não poderia entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. É um nascimento espiritual. A salvação de Deus é anunciada. Jesus tem que ser recebido com arrependimento de pecado e fé nele como Senhor e Salvador. E quando ele é recebido, passa a ter uma transformação interior, porque ele é perdoado e se torna templo do Espírito. Ele não é perfeito, mas ele entra num processo de santificação, e em Cristo ele é declarado justo, e ele sai das trevas para a luz. Só tem solução em Jesus. Só Jesus pode mudar esta situação. E aí, conversando lá com Sofonias nas regiões celestiais, Sofonias, depois de morrer de medo de ler o seu livro, e os pastores também estavam morrendo de medo, e ninguém queria pregar o seu livro. Fica triste não, mas é verdade. Mas você quer o que, Sofonias? Olha bem o que você profetizou. Você queria popularidade? Sofonias certamente não queria popularidade, mas Sofonias, de repente eu vi que tinha Jesus no seu livro, porque Jesus está nos profetas, ou de maneira clara ou de maneira implícita.
completamente descrevendo um quadro sem solução. De repente, Sofonias indica uma solução. E essa solução nas Escrituras, desde os dias que o Senhor falou para Abraão, Isaque e Jacó, desde os dias que o Senhor conversou com a serpente no jardim do Éden, quando ele disse que de uma mulher nasceria um homem que destruiria Satanás, o Senhor começou a falar da encarnação do seu eterno Filho, que se tornaria homem, para ser nessa terra santo, puro, um cordeiro imaculado, para resolver o problema do pecado, do diabo e da morte. Nele tem solução. Nele nós voltamos para o jardim do Éden. Nele nós voltamos a ter relacionamento com Deus. Nele nós temos vida eterna. Quando não há esperança, tem Jesus. E o Senhor foi indicando Jesus no dia que quase Abraão sacrificou Isaque, mas não sacrificou. Nos dias que Deus falou para Moisés, e já havia a compreensão antes de Moisés, que tinha que ter um cordeiro substituto, um bezerro substituto, tinha que ter derramamento de sangue para perdão de pecados, mas o sangue do cordeiro imaculado de Deus, que ainda viria, ainda nasceria, que ainda nasceria em Belém, que ainda nasceria de uma virgem, que seria a encarnação de Deus, que tomaria o nosso lugar na cruz. E o Senhor foi falando e falou por Daniel, falou dos dias que ele nasceria. Daniel falou até da sua primeira vinda e da sua segunda vinda, e assim o Senhor falou através dos profetas que a salvação dele através de Jesus chegaria a todos os povos da terra. Todos os povos da terra teriam conhecimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e haveria convertido em todas as línguas, em todas as culturas, ainda que fossem a minoria, entrando pela porta estreita, haveria convertidos de entre todos os povos da terra, de tal maneira que a salvação do Senhor chegaria a todos os povos. Na palavra de Abacuque, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nas palavras de Isaías, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aí o Senhor passou a indicar que quando não tem esperança, tem Jesus para mudar. Evidentemente que ele tem que ser recebido com arrependimento de pecado e fé. Evidentemente que nós temos que testemunhar de Jesus, e às vezes a gente não sabe falar, a gente não sabe compartilhar a fé, mas nós podemos aprender a compartilhar a fé, não é nada complicado. Lá na Inglaterra, onde as pessoas são muito fechadas, os ingleses inventaram as maneiras bem criativas. Eles têm o Alpha Course, o curso Alpha. Tem aqui no Brasil também, mas a igreja brasileira quase que não precisa disso, mas na Europa é muito necessário. Na Europa você não pode convidar para culto, ninguém vai. Você tem que convidar para assistir documentário, você tem que convidar para fazer um curso, aí um curso de graça, aí dá chazinho para todo mundo no final, bolacha, e aos pouquinhos, ao longo do curso, apresenta Jesus, e muitos ingleses têm se convertido com o Alpha Course. Mas em inglês também convida para tomar chá, porque em inglês gosta de tomar chá, e eles aprenderam também perguntar da pessoa sobre a sua vida, e a pessoa fala alguma coisa sobre a sua vida, e é normal eles em seguida falar: e você? E fala: eu sou testemunha. O quê? Eu sou uma testemunha. Você é testemunha do quê? Aí ele testemunha de Jesus. Eu testemunho que Jesus está vivo, ele mudou a minha vida, ele entrou na minha vida, e assim os ingleses têm evangelizado. Se você pode também falar para as pessoas: quem que você é? Eu sou uma testemunha. Testemunha do quê? Você testemunha de Jesus. Eu testemunho que ele está vivo, que ele entrou na minha vida, ele me mudou. Jesus tem que ser apresentado, nós temos que evangelizar, e nós temos que convidar as pessoas
para se arrepender dos pecados e confiar nele para perdão e tê-lo como Senhor e Salvador. Nós temos que abrir a boca e falar, porque quando não tem esperança, Jesus pode mudar. Ele pode mudar qualquer situação. E Sofonias deixou implícito, na linha dos demais profetas, da salvação do Senhor chegando em todas as terras, em todas as culturas, por meio de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é testemunha até os confins da terra. Capítulo 2, verso 11, Sofonias vai ficar orgulhoso de você. Você decora esse verso só para você falar para Sofonias. Você leu meu livro, eu li o seu livro, Sofonias. Eu estava desesperado, eu morri de medo. Vou ceifar a vida humana, mas eu vi que tinha esperança. Sofonias 2:11, o Senhor será terrível contra eles, todos os povos, quando destruir todos os deuses da terra que não têm poder contra o Deus vivo. Aliás, esses deuses não existem. Aliás, atrás desses ídolos só tem demônio, e os demônios já estão derrotados, já estão debaixo dos pés de Jesus, e conforme o juízo avançar, o Senhor humilhará todas as divindades, porque não tem ninguém com poder contra ele. Parte final do verso 11, as nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Nas linguagens de hoje, cada um no seu quadrado. Os brasileiros iam encontrar o Senhor, iam ser perdoados, iam ser salvos por causa da salvação prometida pelos profetas, que só existe em Jesus. E as nações totalmente perdidas, pelo menos haveria um grupo de pessoas em todas as nações que receberiam a salvação do Senhor em Jesus, e nas suas terras e nas suas línguas eles adorariam o Senhor, cada um no seu quadrado. O argentino ora na Argentina e adora lá, o chileno no Chile, o brasileiro aqui também, e claro que entre eles tem movimento no mundo, e se tornam testemunhas, e se tornam missionários, ou porque são missionários, ou porque são estudantes que foram estudar, ou porque são profissionais. De alguma forma o Senhor move a sua igreja que testemunha de Jesus, e as nações destinadas para o juízo final, mas entre elas haverá convertidos, perdoados, salvos, purificados, lavados, cheios do Espírito Santo, adorando o Senhor, cada uma em sua própria terra. É um privilégio termos nascido 27 séculos depois de Isaías, 25, 26 depois de Sofonias e Jeremias, 25 depois de Daniel. É um privilégio. É um privilégio ter nascido aí uns 24 séculos depois de Zacarias, porque nós podemos ver a palavra profética do Senhor ao longo dos séculos. Nos dias que eles profetizaram, gente, não tinha pessoas de todas as línguas da terra adorando o Senhor, não. Mas 25 séculos depois, tem culto em todos os países da terra, praticamente em todas as línguas. Se não tiver naquela língua materna daquela pessoa, aquela pessoa está adorando numa outra língua, numa segunda, numa terceira língua que ele obteve depois. Mas pessoas em todo o mundo adoram o Senhor Jesus. Até na Coreia do Norte tem crente, até na Arábia Saudita tem crente, até na Somália tem crente exatamente como Sofonias falou. Sofonias vai ficar orgulhoso, você decora aí. Sofonias, eu li o seu livro, Sofonias 2:11. O que é esse negócio de 2:11? Porque nos dias de Sofonias não estava dividido em capítulos e nem versículos. Você inventou coisa, você enfiou número no meu texto. Não fui eu não, mas tinha o as nações de todo o mundo adorarão, cada uma em sua própria terra. Sabe por quê? Porque a salvação de Jesus chegará em todos os povos da terra, e o sangue de Jesus vai nos purificar. É o sangue de Jesus, é receber Jesus, que nos torna novas criaturas em Cristo.
não plenamente redimidas, a carne está militando contra o Espírito, mas em Cristo já redimidos, com o selo da redenção, que é o Espírito Santo, porque Ele está em nós, é certeza que nós passaremos pela primeira ressurreição e receberemos o corpo glorioso, incorruptível, quando nós voltaremos a ser igual a Adão e Eva, com a eternidade que Deus havia dado para aqueles dois, que foi perdido lá no Jardim do Éden. Quando não há esperança, e se o mundo continuar como está, caminha para o juízo final, em Jesus tem esperança. Ele perdoa, Ele dá a vida eterna, Ele nos reconecta com Deus de novo. Tem um verso que eu estou citando muitas vezes, estou até sugerindo que decore, ele é muito, muito lindo. Tem versos na Bíblia muito lindos e ficam aí meio esquisitos, meio esquecidos. Efésios 2:18. Pois por meio dele, de Jesus, tanto nós, Paulo falando dele, os judeus, tanto nós, significando os judeus, como vocês, os não-judeus, têm acesso ao Pai por meio do Espírito. Pois por meio dele, sem Jesus, nem judeu e nem não-judeu terão acesso ao Pai por meio do Espírito, mas em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai e nós temos o Espírito Santo. Ele nos reconecta com Deus de novo. Quando não há esperança, tem Jesus para mudar a situação. Mas ele tem que ser pregado, ele tem que ser recebido com arrependimento de pecados, como Senhor e Salvador de nossa vida. Não é só como quebrador de galho, ele vai quebrar o galho. Ele é Jesus, ele pode curar de novo, libertar de novo, ele vai quebrar meu galho. É mais do que quebrar o galho, é te livrar do juízo final, é fazer de você filho e filha de Deus, eterno na presença de Deus. Quando não tem solução, em Jesus tem solução. Em Jesus tem purificação de pecado. Em Jesus tem novo nascimento. Vai entrar no reino de Deus só quem nascer de novo e da água e do Espírito. Esse nascimento acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos ao Senhor. Ele nos purifica de todos os pecados e passa a ter uma mudança interior. Agora, com o Espírito Santo dentro de você e com a Bíblia que você vai lendo e vai aprendendo, o seu coração vai se enchendo das coisas de Deus. E é um tal de glória a Deus, mas com reverência. Para de brincadeirinha com glória a Deus. Depois do Cabo da Ciolo ficou difícil falar glória a Deus, né? Glória a Deus, aí virou piada. Então vigia aí para não virar piada. Vai sair da sua boca glória a Deus com reverência. Vai sair da boca aleluia com reverência. Vai sair o nome de Jesus com reverência, não com brincadeirinha e piadas. Vai sair as maravilhas de Deus com reverência, porque agora você nasceu de novo, agora você tem o Espírito Santo, e agora a palavra do Senhor está enchendo a sua vida, e Ele te purifica de todo pecado. Vai sair louvor da sua boca, vai sair ações de graça, vai sair glorificação a Deus, vai sair clamor, vai sair amor. Deus vai derramar do amor dEle. É uma coisa espiritual, é um processo, mas acontece. Por isso que o verso 9 de Jeremias, acompanha aí, irmão, senão você vai passar vergonha nas regiões celestiais. Lá você não vai poder mentir. Sofonias vai perguntar se você leu o livro, você não vai poder enrolar. Então lê aí. Não, eu li Sofonias. Pelo menos os versos que o pastor Silas falou, eu li. Agora tem aqueles lá que ele não leu, não estou sabendo, mas aqueles que ele leu, eu li. 3:9. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem em nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa!
Há um dia que Deus vai ceifar a vida da terra, sim, mas Ele não fará antes que Ele dê oportunidade a todos os povos da terra o conhecerem, serem perdoados, serem salvos, purificados, até poderem adorar o Senhor, até poderem invocar o Senhor, mas não é obrigatório. Jesus é o Senhor do universo, mas quando Ele estava na terra, Ele anunciava a chegada do reino de Deus e falavam: vinde a mim. Se fosse por força e violência, Ele teria milhões de anjos para obrigar a humanidade. Não é por força, não é por violência, é por convite. Quando não tem esperança, tem Jesus para mudar, mas ele tem que ser recebido. E ele tem que continuar sendo recebido. Não importa ter recebido um Jesus não sei quantos anos atrás, agora eu nem leio o livro dele. Você não lê Sofonias, tudo bem, né? Ninguém quase que lê Sofonia, mas não lê nem o Novo Testamento, não lê nem os Salmos. Que você achou Levítico difícil? Sim, é difícil até para mim. Eu não gosto muito de detalhes, e Levítico é detalhista. O sacerdote vai pegar o cordeiro, vai fazer assim, corta aqui, corta ali, corta lá, pega isso, faz aquilo. Ô Senhor, mas esse manual está chato, hein? Mas tem significado, mas é difícil de ler. Se você pulou Levítico, não vou ficar bravo. Você não está lendo nem o Novo Testamento, você não está lendo o Salmo. Se você leu Sofonias e não entendeu nada, tudo bem, a partir de hoje você vai entender. Só você ouvir esse sermão de novo, Sofonias vai ficar facinho. E Ageu também pode ficar facinho, e também Abacuque pode ficar facinho. Sabe o que é difícil? Aquelas partes mais apocalípticas de Daniel e de Ezequiel, aí nós boiamos, irmão. A gente tem uma ideia vaga assim, aí nós boiamos. Aquele início de Ezequiel também, que é uma coisa que eu tenho que falar com muito respeito, que são simbologias sobre o Senhor e a sua glória, aquele monte de olho para cá, olho para lá, aquela a gente boia também, mas sem brincadeira com isso, porque está falando do Senhor e de sua glória. Tem partes difíceis da Bíblia, mas não vai me pular a Bíblia inteira, né? Senhor, eu li Gênesis 1, depois já fui para Apocalipse, novo céu, nova terra, beleza, eu vi que caiu e vi que retornou, e tá bom. Não é assim não. Bom, irmãos, quando a situação parece sem esperança, tem Jesus para mudar. Mas não tire este foco. Quando eu estiver conversando lá com Sofonias vai dar um pulo para trás. Eu vou falar para ele: Sofonias, eu li seu livro, mas eu li nos dias do Trump, do Bolsonaro. Ele vai pular para trás. Mas não brinca. Você deu esse azar aí, porque eu nasci nos dias do Sofonias, de Josias, e ele fez a reforma espiritual. Você nasceu nos dias do Trump, vai pular para trás. Não brinca, você nasceu nos dias do Trump. Nasci nos dias do Bolsonaro também. Parecia que ele era malucão, depois parecia que era menos malucão, mas assustou um pouco. Mas o pior de tudo é que o povo de Deus às vezes coloca a fé em tudo menos em Jesus, que pode mudar a situação. E o povo de Deus passa a enxergar soluções que não têm valor nenhum. Recentemente eu estou ouvindo os irmãos e eu fico me segurando para não falar, porque se eu falar eu vou ofender, se eu ofender o irmão vai fazer bico, mas se eu também não falo, também é ruim, se eu falo dá problema, dá ruim, né? Mas tenho vontade de falar para os irmãos, vou falar hoje pela primeira vez. Irmãos, se a embaixada brasileira vai mudar para Jerusalém, não muda nada. Quem muda as situações é Jesus. Se o embaixador vai morar em Tel Aviv sem Jesus, sem o Espírito Santo, e se esse embaixador vai mudar para Jerusalém, não muda nada, não significa nada. Não significa nada. Oh, porque vai mudar a capital, depois vem o terceiro templo. Para de viajar na maionese, lê a Bíblia, irmão. Estuda Sofonias, você vai ser edificado. Para de viajar na maionese com coisa que não tem valor nenhum. Se o embaixador vai mudar para cá, vai mudar para lá, isso não tem nenhum valor.
Quando tiver uma situação totalmente sem esperança, tem Jesus para mudar. O que Israel está precisando não é de mudança de embaixada. Israel está precisando de Jesus. Israel precisa encontrar o Messias. Só Ele purifica de pecado, só Ele purifica os lábios, só Ele dá vida eterna, só Ele nos faz voltar para o jardim do Éden, do relacionamento com Deus, com a eternidade para Deus. Não bota fé em governo e nem embaixador, bota fé em Jesus. Os profetas anunciaram Jesus, Sofonias anunciou Jesus. Enquanto Jesus não for conhecido pelos judeus, eles estão nas trevas. Ele tem promessa para eles? Tem para mim e para você. Tem promessa para minha família. Mas enquanto não andarmos com o Senhor nos seus caminhos, não adianta esperar a plenitude de Deus na sua vida, porque o que nos separa de Deus é pecado. Não adianta você ser da descendência de Abraão, não adianta ter voltado para a terra, não adianta que o país é desenvolvido, não adianta que o país faz pesquisa científica e é campeão. Sem Jesus não nasceu de novo. O povo de Deus está precisando ter paixão pelos judeus, à luz das Escrituras, e paixão pelos judeus é orar para que eles encontrem o Messias, porque quando não tiver esperança, só tem Jesus para mudar. Não tem política internacional que vai resolver, não tem ONU que vai resolver, e os problemas de Israel, antes de ser problemas temporários, é o problema de não ter conhecido o Messias. Recentemente, o missionário João Batista estava aqui, não é o Elias que há de vir, não é o que ele desceu do céu, não, é um João Batista normalzinho da missão Antioquia. Eu perguntei: João Batista, quantos crentes tem Israel para valer? Ele falou: olha, a estatística lá da Aliança Evangélica tem 4.200 que são crentes. Mas se tem 3,5 milhões de pessoas, isso não é nada. Nos Estados Unidos deve ter 50 mil, 70 mil, 80 mil, onde também tem mais uns 3, 4 milhões de judeus, que a maior parte dos judeus do mundo moram nos Estados Unidos. Moram mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. 3,5 milhões, 4 mil, isso é 0,00 alguma coisa, eu não fiz a conta, mas isso não dá nem 1%. Os judeus continuam sem Jesus. Não importa que tenha voltado para a terra, não importa que é desenvolvido, salvação não é desenvolvimento social e nem de país. Ou encontra o Salvador, ou está sem salvação. Ou encontra Jesus, ou está sem Jesus. O que Jerusalém está precisando é de Deus no meio dela, não é de embaixador brasileiro. Sofonias, eu li o seu livro, vai ficar orgulhoso. Capítulo 3, verso 14. Sofonias, eu li o seu livro. Eu achei que o embaixador brasileiro ia mudar para lá, porque eu estava nos dias do Trump e do Bolsonaro, e você até assustou quando eu falei, mas eu li seu livro, eu entendi. Sofonias 3,14. Estava tudo perdido, não estava? Capítulo 3 começou falando que Jerusalém está perdido, o sacerdote, o juiz, o profeta, o governante, todo mundo. 3,14 muda. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele só anula em Cristo Jesus. Ele só anula pecado e morte e autoridade de Satanás sobre nossas vidas somente através de Jesus. O Senhor anulou a sentença contra você, Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você terá perigo. O Senhor está no seu meio. Não é embaixador brasileiro. É o Senhor tem que estar no meio de Israel. O Senhor tem que estar lá em Jerusalém com seu poder e a sua glória.
Verso 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Quem vai salvar é o Senhor, o seu Deus. Não ponha fé em governo, não ponha fé em transferência de embaixada. O Senhor tem que estar no meio de Jerusalém, o Senhor que salva. Quando não há esperança, só tem Jesus para mudar. E os judeus precisam conhecer Jesus. Enquanto isso, nós temos que orar. Que isso aqui é profecia, irmão. Nós estamos nos dias que as nações estão adorando Jesus. E nós estamos, porque está na profecia, nas profecias. Nós estamos nos dias que um remanescente fiel de Israel continua servindo o Senhor. Possivelmente 4.200, que se converteu mais alguns, morreu mais alguns, que tem andado 5.000. Isso é remanescente fiel. O que nós não temos é um avivamento entre os judeus, que se converteu 100.000, 200.000, 1 milhão, 1,5 milhão. Isso nós não temos até o dia de hoje. Sofonias profetizou 25 séculos atrás que cada um no seu quadrado, inclusive nós aqui, adoraríamos o Senhor. Mas ele também profetizou que no quadrado lá de Jerusalém ia ter avivamento. E nesse quadrado de Jerusalém só tem 4.200. E só o Senhor pode perdoar, só o Senhor pode salvar. Eu tenho dito para os irmãos, que amam muito Israel, falei: você quer amar Israel, irmão? Ama direito. Ama se tornando um intercessor para que Israel conheça o Messias. Não fica só pondo talite, quipazinho. Pode até fazer isso numa cerimônia típica, num jantar, porque você também ali, você expressa aspectos culturais, isso é normal. Se a gente fizer um jantar de brasileiro em Londres, nós vamos fazer umas coisas meio de brasileiro, isso é normal, mas isso não significa nada. Nem significa que eles vão mudar, nem significa que você ama. Se você ama, ora para que o Senhor se manifeste lá em Jerusalém. Leia Sofonias alto. Leia Sofonias alto e decora: ó Jerusalém, alegre-se, exalte, regozija, o Senhor está no seu meio, você não vai ter mais perigo, ele fez retroceder, ele anulou tudo que estava contra você. Isso só vai acontecer através de Jesus, e parece tão impossível, mas a base de avivamento tudo é fácil. A base de revelação do Senhor e manifestação de poder de Deus, tudo acontece. Aí quando Sofonias perguntar e você falar tudo isso que eu acabei de falar, depois ele vai perguntar: o que você fez? Aí nós não vamos passar vergonha, né, irmão? Nós não estamos estudando Sofonias aqui para passar vergonha nas regiões celestiais. Nós vamos falar: eu abri meu coração de vez para Jesus. E depois eu orei pelas nações, para que cada uma no seu quadrado, cada vez mais tivesse pessoas louvando a Deus. E depois eu orei por Jerusalém. E eu orei pelos judeus. Eu entendi que por mais que tivessem voltado para a terra, porque Sofonias falou isso, que eles voltariam, já voltaram depois da Babilônia, voltaram em 1948, já vinham voltando desde o século XIX, mas em 1948 surgiu o Estado, mas os judeus já estavam voltando. Sofonias também falou disso, mas só voltar é muito pouco. O judeu não vai ser salvo porque saiu de Nova York e foi morar em Jerusalém. E nem que o embaixador muda de cá, muda para lá, isso não tem valor nenhum do ponto de vista da redenção que existe só em Cristo Jesus. Vamos orar? Mas eu convidei o Nai para cantar e eu queria que você cantasse essa música como oração. Mas assim, abre o seu coração para Jesus. Quando tem situações complicadas, só Jesus pode mudar a situação. Amém? Eu gostaria que você cantasse essa música em oração. Você vai cantar para Deus. Enquanto você estiver cantando: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não quero viver longe do Senhor, longe da Tua presença.
longe do louvor, longe da adoração, longe da tua unção, longe da tua plenitude. Vai cantando, mas canta em espírito de oração. Depois nós vamos fazer um clamor pelas nações, fazer um clamor pelos judeus. Eu vou pedir que nós oremos também pela nossa cidade. A nossa cidade sempre tem um mimimi para cá, um mimimi para lá, e a gente tem que orar pelas autoridades. Isso é bíblico, mas nós vamos fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Canta essa música em oração ao Senhor. Nós não estamos fazendo apresentação musical, não é cantata, não é nada. Nós estamos em espírito de oração, depois da palavra do Senhor, através do profeta Sofonias. De 2 em 2, de 3 em 3, rapidamente comece a interceder para o nosso país, conhecer Jesus, as nações, os judeus. Ore pela nossa cidade. Eu quero pedir oração pela nossa prefeita, tem passado muitas tensões. Ela é nossa irmã, ela é da nossa igreja, e é bíblico orar pelas autoridades, independente de sua convicção política. Pai amado, eu coloco Israel na tua presença. Que Sofonias 3, 14 a 19 cumpra-se nos nossos dias. Nós temos as nações adorando nos seus territórios, mas temos poucos judeus que conhecem Jesus. Só 4.200 é muito pouco. Revele-se a Israel a base de milagres, a base de avivamento, a base de revelações. Revele-se aos judeus. Derrama do teu Espírito Santo sobre Israel. A salvação do Messias de Israel chegou nas nações, chegou em Araçariguama, chegou em nossas vidas, mas não chegou de maneira contundente em Jerusalém. Salva os judeus. Revele-se, 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 revele-se aos judeus. Quando não há esperança, tem Jesus para mudar. Tem Jesus para mudar. Muda a história dos judeus. Muda, Senhor, a história do nosso Brasil. Oh, revele-se aos povos, revele-se às nações, revele-se a Araçariguama. Oh, abençoa a nossa prefeita, Senhor. Livra do mal, livra do mal. Derrama do teu poder na nossa cidade. Derrama do teu poder na nossa cidade. Derrama do teu poder sobre a Câmara dos Vereadores. Que a nossa cidade conheça Jesus. Que a nossa cidade conheça Jesus. Que as nossas autoridades da saúde, da educação, da segurança, da habitação, da Câmara de Vereadores, do governo municipal, toca o coração das famílias,
de Araçariguama, toca o coração das autoridades, muda a nossa história. Quando não há esperança, tem Jesus para mudar, muda. Nós convidamos o Senhor para mudar através de Jesus. Toca os nossos familiares que não conhecem Jesus, toca os ministérios do Vale da Bênção. Oh, que nós possamos nos voltar ao Senhor. Quando tem situação complicada, o Senhor pode mudar, Jesus pode mudar, Jesus pode perdoar, o Espírito Santo pode nos capacitar. Damos honra e glória ao Senhor. Caia o teu fogo sobre nós, caia o teu fogo sobre o Vale da Bênção, caia o fogo do Senhor sobre Araçariguama. Oh, encha-nos com teu Espírito Santo, usa-nos, capacita-nos para sermos testemunhas de Jesus. Abre a nossa boca para falar de Jesus, abre a nossa boca para testemunhar, abre a nossa boca para falar de Jesus, abre a nossa boca para orar pelas pessoas, abre a nossa boca para sermos amigos dos vizinhos e falar de Jesus. Derrama do teu Espírito Santo sobre nós. Quando não há esperança, tem Jesus para mudar. Nós cremos, nós confiamos, nós nos entregamos. Pai amado, nós vivemos nos dias que o Evangelho se espalhou pelas nações, mas Israel continua fechado. Oh, Pai amado, dê avivamento em Israel ainda nos nossos dias. Dê avivamento entre os judeus ainda nos nossos dias. Cumpra a palavra de Sofonias para Israel, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Cumpra a palavra, Senhor do Senhor, para Israel, de Isaías, de Jeremias. Oh, ainda nos nossos dias, tantos séculos depois, cumpra nos nossos dias. Oramos no poderoso nome de Jesus.